Amém. Deus é bom. Vamos meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios 12, eu leio do 7 ao 10. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 12, a partir do verso 7. Que diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Amém? Que Deus abençoe a leitura, a ministração da sua palavra. Eu reconheço que esse é um texto muito pesado, muito complicado. As palavras que o apóstolo Paulo usa são muito fortes, né, a respeito de si mesmo. Eu creio que a maioria de nós tem, assim, se formos sinceros, dificuldade com isso. Como é que esse homem tem prazer em coisas que todos nós não queremos, né? E nós devemos ser assim instigados, né? A gente deve querer entender qual é isso, como que é isso, que loucura é essa, que atitude é essa. E eu quero dizer para você que é interessante olhar para a palavra fraqueza. Fraqueza, no seu uso mais comum, a palavra fraqueza traz um sentido assim pejorativo, depreciativo, falho. Chamar uma pessoa de fraca, objetivamente, não é um elogio, não é? Chega a ser quase uma ofensa. Se você chegar para uma pessoa e disser: você é uma pessoa fraca, você está dizendo que aquela pessoa é uma pessoa incapaz de lutar, incapaz de vencer, de enfrentar os desafios da vida. A verdade é que fraqueza, ela tem mais de um significado, tem mais de uma aplicação. Ela pode, por exemplo, ser analisada tanto no contexto positivo como no contexto negativo. Há fraquezas, ouça bem, que são capazes de derrotar qualquer adversário, por mais forte que seja. Eu penso que dificilmente uma pessoa rejeita uma declaração tipo: por favor, me desculpe, eu estou errado. Eu acho difícil alguém rejeitar isso. A pessoa pode dizer assim: não, mas poxa, você devia... Não, mas eu estou errado, por favor, por favor. Eu peço perdão, eu peço desculpas. Foi uma distração, foi uma estupidez minha, eu não devia ter feito. É difícil alguém não aceitar isso. Ou: querida, eu te amo, mais que a abelha ama a flor. Gostou? Você nunca falou isso para sua mulher? Tem gente que vai se lembrar. Tem um hino que se cantava para o Senhor dizendo: eu te amo, mais que a abelha... Olha aí. Olha o pastor Henrique. O pastor Henrique já está todo derramado ali, olha lá. Ele fala para a Rosa: eu te amo, mais que a abelha ama a flor. Eu te amo, e como é forte este amor. Eu te amo. Ih, caramba. Mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo. E já esqueci a letra toda, até que enfim. Jandir, é isso aí, Jandir.
Então, quem é que resiste? Eu te amo. Eu te amo mais que abelha. No Facebook o pessoal bota, eu te amo mais que chocolate. Eu não entendo bem que se é uma declaração boa. Dificilmente uma pessoa rejeita. A querida pode estar zangada, a querida pode estar aborrecida, pronta para virar a mesa, mas ao ouvir que é mais amada do que a abelha ama a flor, ela se derrete, ela se acalma, ela se aquieta. Esta é a força da fraqueza positiva. Por isso, muitos afirmam que a humildade é uma fraqueza, sabia? Tem gente que define humildade como sendo uma coisa de fraco, porque parece que para o fraco sobra se render, se entregar, se humilhar. Por isso que humildade, em alguns contextos, é visto assim, não é? O forte, o poderoso é ser arrogante. O forte sempre se associa, né? O poderoso que passa e não olha para ninguém, não olha na cara, pô, esse é um cara poderoso, o cara é forte, ele tem essa arrogância toda, mas é porque ele tem muita força, tem muito poder, tem muita autoridade. Mas a fraqueza também tem o seu aspecto negativo. Quando a fraqueza nos impede, por exemplo, de lutar. Quando a fraqueza nos impede de avançar. Quando a fraqueza nos impede de ir mais longe. Quando ela amarra as nossas mãos diante das dificuldades que surgem no nosso caminho. Quando ela rouba de nós a motivação, o desejo de permanecer lutando até conseguir alcançar o alvo proposto, a vitória desejada, a bênção desejada. Esta é uma fraqueza que nos fragiliza. Essa é uma fraqueza que nos torna incapazes de viver a vida. Todos nós nos sentimos, em algum momento da vida, esse tipo de fraqueza. Seja por excesso de trabalho, seja por uma doença, por algo que afetou as nossas emoções, os nossos sentimentos. Veja o que Jesus declarou aos seus discípulos sobre estes momentos de fraqueza. João 16, 21 e 22. A mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão e ninguém lhes tirará esta alegria. Portanto, se você hoje está vivendo um momento de fraqueza, que tem tirado a sua alegria, que tem tirado a sua paz, que tem tirado a sua confiança na direção de Deus, enxugue as suas lágrimas, seque os seus olhos, guarde este texto maravilhoso da palavra de Deus, que foi escrito, eu vou dizer o texto ainda, que foi escrito por um homem que conhecia bem de perto esses momentos de fraqueza, que foi o salmista. Ele disse, o choro pode persistir uma noite, mas de manhã rompe a alegria, irrompe a alegria. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, em outra tradução. Davi, ele sabia do que ele estava falando. Por isso que eu estou dizendo para você, se você está passando por esse momento, nessa sua fraqueza, dessa situação, enxugue as suas lágrimas, enche o seu coração da viva esperança, porque a alegria vai chegar, como Jesus disse para os seus discípulos. O apóstolo Paulo, nesse texto, revelou claramente a razão da sua fraqueza. Ele foi atacado por um mensageiro de Satanás, que o objetivo maior era fragilizar as suas emoções. Ele acabara de ter uma das maiores revelações que um homem poderia experimentar. O texto nos diz que ele visitou o terceiro céu sem ter morrido. Não é? 2 Coríntios 12, aí,
versículo 4, eu li a partir do 7, né? No 4 diz, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, e não a não ser nas minhas fraquezas. Ele está falando dele, como se ele fosse outra pessoa, na terceira pessoa. Conheço alguém que foi ao terceiro céu. Para ele não falar assim, eu fui ao terceiro céu, ele começou a fazer usar essa forma de se expressar. Paulo está dizendo que deixou esta terra e foi até o paraíso, o terceiro céu, onde ouviu as orientações de Deus. Da mesma forma, mais tarde, o apóstolo João também experimentou um momento assim. Ele disse em Apocalipse 1:10, no dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de uma trombeta, que dizia, escreva num livro que você vê e envie às 7 igrejas. Ao ter esta visão, João perdeu as suas forças, tornou-se frágil, que nem mesmo de pé ele conseguia permanecer. Apocalipse 1:17, quando o vi, caí aos seus pés como morto. Esta é uma fraqueza que produz resultados positivos na nossa vida, na vida de todos que caminham com o Senhor. Por isso, Paulo fez essa afirmação um tanto, como já disse, estranha, não é? Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Deus repouse em mim. Ele está falando desta dependência de Deus. Todos nós somos dependentes de Deus, mas são em determinadas horas e circunstâncias que nós somos mais dependentes, ou que nós somos verdadeiramente dependentes. Aí o termo nós podemos usar segundo o nosso entendimento, não é? Preste atenção a estas últimas palavras de Paulo. Ele disse, para que o poder de Cristo repouse em mim. A fraqueza não é um impedimento, então. Eu estou tão fraco que não posso isso, eu estou tão fraco que não posso lutar desse jeito. Não, a fraqueza não é um impedimento, não é uma barreira para a manifestação da força, para a manifestação do poder, para a manifestação da graça. Ela age, eu diria, como um catalisador de força. A fraqueza, essa fraqueza, ela age como essa atração de força para si. Por isso que Paulo está dizendo, eu vou me alegrar nisso. Porque quando eu sou fraco, é que vem força de Deus na minha vida. Quando eu estou fraco, é que eu sou mais dependente de Deus. Isto é, a fraqueza verdadeira atrai poder espiritual. Veja como Paulo termina a sua descrição, no versículo 10, o último versículo que nós lemos, pois quando sou fraco, é que sou forte. Quando sou fraco, é que sou forte. A princípio, esse pensamento parece contraditório. Se eu sou fraco, eu estou fraco. Quando eu estou forte, eu estou forte. Como é possível ser forte na fraqueza? Como manifestar poder, abrindo mão da força, da ousadia, da intrepidez. Interessante é que todas as pessoas que foram usadas por Deus na história bíblica, quase sem exceção, eram pessoas fracas. Eram pessoas que evidenciaram, manifestaram a sua fraqueza. Fracas tanto no sentido humano, que fraco humanamente falando todos nós somos, tanto como no sentido espiritual. Patriarca Abraão, por mais coragem que ele demonstrou ao aceitar o chamado de Deus, ele falhou quando desceu ao Egito. Ele não teve a mesma coragem de dizer que Sarai era a sua mulher, era a sua esposa. Quem é essa bonitona aí? É minha mulher, porque vai encarar? Não. Ele evidencia uma fraqueza, ele começou a pensar, poxa, ela é muito bonita, como é que eu vou fazer? Se eu falar que ela é minha mulher, vão me matar para casar com ela? Vão querer fazê-la viúva?
A fraqueza da mentira, então, dominou a vida de Abraão. Depois você pode ler lá, Gênesis 12, do verso 11 ao verso 13. Esta é uma fraqueza perigosa. Ela não produz bênçãos na vida de quem a pratica. Abraão pensou apenas em si mesmo. Não é? Não pensou no que ele estava expondo a ela. Que expôs? Ah, é sua irmã? Então vou ficar com ela para mim. Leia a história. Então, Abraão pensou apenas em si mesmo, colocou Sarai exposta a todos os que dela se aproximassem. Se ela era irmã, não haveria problema em tê-la como esposa ou outra coisa diferente. Por isso, a verdade, ela nos fragiliza. Tem um aspecto, na verdade, que a gente fica fragilizado. Já percebeu? Percebeu já isso? Ah, eu vou fazer isso. Ah, eu vou fazer não sei o que lá. Ah, mas se eu falar a verdade, eu vou ser prejudicado. Se eu falar a verdade, porque a gente tem uma ideia que a verdade, e realmente, dependendo da situação, a gente fica mais fragilizado por estar do lado da verdade. Deixa eu olhar aqui para você, quem está olhando para mim. Foi quinta-feira, aqui na igreja, depois do culto, e essa palavra tem a ver com você. Um irmão me procurou para dizer: bispo, eu cheguei no meu limite aqui na igreja. Por quê, meu irmão? Porque, bispo, eu não aguento mais as pessoas olhando o celular durante o culto na igreja. Ele falou para mim isso. Mas, meu irmão, bispo, eu já falei com as pessoas. É gente olhando o celular do lado, é gente filmando tudo, é gente batendo foto, na hora que a palavra de Deus está sendo pregada. Então, eu devia ter dito isso antes de começar a pregar, mas me lembrei agora. Então, por favor. Eu só tenho, eu uso a Bíblia por causa do meu celular. Então, como é que vai resolver isso, né, irmão? A gente sabe que em tantos lugares as pessoas são proibidas de entrar com o celular. Tem igrejas que estão proibindo. Então, não pense que quando você fica distraído com o seu celular, você não está atrapalhando ninguém. Você tem coragem, você é tímido para dizer para o irmão do lado: poxa, você me atrapalha quando você usa o celular. Ô, irmão, não me atrapalha não é? Isso é uma coisa que nós temos que ter atenção e cuidado, tá certo? Mesmo porque esse lugar não é lugar para você estar ocupado com outras coisas. Obrigado. Tímido, mas do jeito que eu estou aceitando tudo. Tem um outro exemplo da Bíblia, que é José do Egito. Foi parar numa prisão por causa da verdade. Eu disse que a verdade nos fragiliza, não é verdade? Ele foi parar, ele não mentiu para se proteger. Por que o apóstolo Pedro mentiu sobre Jesus? Ele era um homem ousado, Pedro, corajoso, destemido, de repente se encolheu, de repente foi dominado por uma fraqueza que o marcou para sempre. Quantas mensagens já foi pregadas sobre o pecado de Pedro, que ele negou Jesus 3 vezes, como se uma não fosse suficiente para estragar, para quebrar a corrente. Mas ele negou 3 vezes. O libertador, Moisés, logo no início da sua chamada, disse não ter condições de liderar o povo, pois não sabia falar corretamente. Oh Deus, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste ao teu servo, não consigo falar bem. Senhor, peço-te que envies outra pessoa.
É comum ouvir crentes, cristãos, membros da igreja, dizendo que não sabem dar testemunho. Ah, eu não sei falar, ah, eu sou muito tímido, ah, eu não consigo, até quero, mas eu não sei falar, eu tenho vergonha de falar, eu não sei falar no meu trabalho, não sei falar para uma pessoa, não sei apresentar o plano da salvação para ninguém. Esta é uma fraqueza, irmãos, que não pode estar presente na vida daquele que abraçou o Evangelho. Se você abraçou o Evangelho, você não pode ter essa fraqueza. Jesus, no final da sua carreira, não deixou apenas conselhos, mas ordens explícitas sobre o nosso compromisso. Jesus não apenas disse, olha, vai ser muito bom se você fizer isso, você vai ser bom para a sua família, isso, vai ser bom. Não, ele deu ordens explícitas, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Ele não disse, se vocês puderem, se vocês acharem que é bom, se vocês acharem agradável, se for fácil para você, se você for uma pessoa que fala bem, se você tiver dominado, se você tiver diploma, se tiver curso superior, não. Ele disse, vão pelo mundo todo e preguem. E preguem o Evangelho, isso é uma ordem. Poderíamos ainda lembrar do profeta Jeremias, que também apresentou suas desculpas do seu chamado. Ah, Senhor, desculpa, porque eu sou muito menino. A ordem do Senhor foi uma ordem, incisiva, foi um desafio muito grande. Ah, soberano, eu não sei falar, Jeremias 1:6, ainda sou muito jovem. A resposta de Deus foi direta. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos que eu o enviar, você irá e dirá tudo que eu te ordenar. E aí é que eu digo que o problema de Jeremias é que a ordem que Deus dera era difícil de ser executada por um moço. Eu diria que é difícil de ser executada por um adulto, um homem mais maduro, imagina para um rapaz, porque a ordem foi, veja, eu hoje te dou a você autoridade sobre as nações. Eu te dou autoridade sobre os reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Pense um rapaz, pense um homem, né? Que homem teria maturidade de lidar com isso, de agir em nome de Deus para despedaçar, para arrancar? Olha que responsabilidade, ainda mais para um jovem. Então, isso nos ensina e deve nos ensinar que há certas atividades da vida espiritual que só podem ser realizadas sob a direção e presença de Deus. Não tem como a gente obedecer, executar certas ordens se não for pela direção de Deus, pela vontade de Deus. A nossa fraqueza humana não pode ser um obstáculo. Essa nossa fraqueza, essas nossas... Porque nós lidamos aqui com uma fraqueza humana, de Jeremias, de Moisés, de Abraão, dos homens que Deus usou. Então, não permita que a nossa fraqueza humana seja obstáculo. Nem mesmo a falta de experiência, nem mesmo a nossa juventude de fé cristã, o pouco tempo que a gente busca a Deus, pode nos afastar do compromisso com o Evangelho, do compromisso com a palavra de Deus. Essa, para mim, tem sido uma grande fraqueza da igreja, a falta de compromisso com o Evangelho, a falta de compromisso de ser testemunha de Jesus, né? Não temos consciência, temos sido muitos arrastados por essa filosofia aí, de pessoal, de receber, de conquistar, de ter. O nosso compromisso está muito mais com prosperidade do que com o Evangelho, com o ser testemunha de Cristo. Quantos hoje abraçam essa responsabilidade pessoal de falar do amor de Deus, de testemunhar de Jesus? Estamos cercados de gente atormentada, perturbada, deprimida, né? E não temos nada para oferecer, não temos acreditado que o Evangelho é o poder de Deus. Então, há uma área na vida espiritual em que a fraqueza se mostra com todas as suas forças.
Romanos 8, 26, eu leio: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ouça, por favor, a primeira verdade que salta desse texto é que todos nós somos ajudados pelo Espírito em nossa fraqueza. Aquele que te ajuda na sua fraqueza é o Espírito Santo. Amém? Partindo desta afirmação, nós temos que aceitar o fato de que somos mais que vencedores, não por causa da nossa força. Pelo contrário, somos fracos e temos fraquezas. Somos atingidos nas áreas emocionais, físicas, morais e espirituais. Todos nós temos os pés de barro. Todos em nós, na nossa vida, na nossa caminhada, há uma fragilidade. Mas estas fraquezas não são impedimentos para nós realizarmos a obra de Deus. Quantas pessoas privadas da visão, do movimento dos membros superiores, inferiores, da audição, que fizeram e muitos ainda estão fazendo um grande trabalho espiritual, atingindo milhares de pessoas, milhões de pessoas. A única fraqueza, querido, que não pode nos dominar, está escrito, é esta que está escrita pelo apóstolo Paulo, que ele menciona nesse texto. Ele diz: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Que fraqueza, Paulo? Porque não sabemos orar como convém. Então, o nosso grande problema está na fraqueza de não saber orar. Essa é a fraqueza mais complicada. Como disse a preletora ontem aqui do Level Up, a Roberta Vicente, ontem, eu não sei se você esteve aqui ontem, na conferência, mas o pessoal aqui publicou essa frase dela, e eu anotei e escrevi aqui. A Roberta Vicente, perdão, ela disse: o que você mais precisa fazer quando não tiver vontade de orar é orar. O que você mais precisa fazer quando não tiver vontade de orar é orar. Quando você não tiver vontade de orar, você não tem que ver um filminho, não tem que ver uma série no Netflix, não tem que ir para o Face, não tem que ir para os joguinhos, fica lá. O que você mais precisa fazer quando não tiver vontade de orar é orar. A única fraqueza capaz de nos derrotar é a fraqueza de falta de oração. A nossa fraqueza na oração não está simplesmente ligada eu diria, vou traduzir essa expressão, ao laconismo. Isto é, as poucas palavras que pronunciamos a orar. Fica aquela coisa lacônica, a oração: oh, meu Pai, aleluia, aleluia, oh, aleluia. E a gente fala pouco. Impressionante, né? Você não fica impressionado? Você fala pra caramba. Você fala pelos cotovelos, mas na hora de oração você fica com uma mudez. Não é? Culto de oração, às vezes, pastor alguém tem que estar animando, entre aspas. E parece que pega, né? Pai, começa, aleluia e tal. Aí quem está dirigindo para de falar, vai ficando mudo. Ouça, a nossa fraqueza na oração não tem a ver com isso, não. Está na pobreza de sua substância, do seu conteúdo,
A fraqueza nossa na oração está no nosso estado de ânimo. Por isso, Paulo declara que não sabemos orar como convém. Não sabemos orar como convém. O fato de não sabermos orar está intimamente ligado à nossa pressa, às urgências da vida que não podem esperar pela manhã. Mas quando você se entrega à direção do Espírito Santo, deixando com Ele os seus fardos, as suas inquietações, Ele então começa a trabalhar no seu espírito, e nesse sentido, a fraqueza se torna uma bênção para todos nós. A fraqueza se torna essa fonte de força, essa dependência de Deus, essa oração. Às vezes a gente olha para o pastor, olha para os pastores, acha que o pastor é um sujeito hiper, super, não é. Quantas vezes eu tenho colocado a minha mão sobre o meu corpo, na minha casa, e rasgado o meu coração. Eu não sei se você tem essas coisas, você tem essa necessidade. Eu não sei se por característica, por personalidade. Muitas vezes eu busco a Deus e digo, poxa, eu estou precisando chorar. Estou precisando chorar. Eu acho que as pessoas que choram muito com fazer chorar são pessoas tão mais soltas, mais leves. Às vezes a gente tem essa coisa, Senhor. O problema é quando a gente deixa isso para lá, vai vivendo a vida, não é? E, de repente, todos nós passamos por esses tempos da nossa vida, mas é importante a gente perceber isso. Pois nós podemos contar com socorro, nós podemos contar com ajuda, com a intercessão do Espírito Santo. Eu não sei, não vou perguntar quando já tiveram essa experiência. Ai de mim se eu não tivesse essa experiência com o Espírito Santo. Em tantos momentos na minha vida, que eu senti essa ajuda, que veio essa força, que veio essa graça, que veio essa interação, esse interagir do Espírito Santo naquele momento ali, de laconismo, que você não tem palavras, você fica ali, não é? Sabendo, às vezes você não passa por isso como um cristão, você nem sabe o que pede, às vezes, na sua vida. Passa um momento na sua vida, você nem sabe o que ora. Você não sabe se compra um guarda-chuva, pega um Uber, um táxi, você não sabe o que você vai fazer. Você nem sabe o que é melhor. Aí o Espírito Santo vem, se você se volta para Ele, na sua fraqueza, essa fraqueza é aquela que traz esta força, que traz esse poder, que traz esta graça sobre a nossa vida. E é maravilhoso saber que o Espírito Santo não nos despreza quando nós nos sentimos fracos na oração. Eu estou muito fraco. Às vezes pode ser uma estratégia do diabo, te enfraquecer para você não orar, para não buscar Deus, mas o Espírito Santo te assiste nessa hora. Ele não deixa você ficar de fora, Ele vem para que você seja levado à presença de Deus, com graça, com força, com cura, com poder derramado na sua vida. Ele vem em nosso socorro, Ele nos anima, Ele nos fortalece. A tradução Almeida usa o termo assiste para falar dessa ajuda. Romanos 8, 26 também, o Espírito semelhantemente nos assiste, não de olhar, mas de dar suporte, assistência, socorro, intervir, ajudar. Ele nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Tem um sentido, esse assistir no texto original, de tomar sobre si a nossa carga. O Espírito Santo vem e nos ajuda, e tira aquele fardo do nosso coração, da nossa alma. Por isso não podemos desistir de orar, não podemos desistir de manter comunhão com Deus, mesmo quando a tempestade se faz mais forte. Mesmo quando a gente está ocupado lá, jogando as coisas para fora do barco, tentando botar a vela em alguma direção, mesmo nessa hora não podemos deixar de orar. Mesmo quando todas as portas se fecham, mesmo quando surpresas desagradáveis entram em nossa vida para perturbar a nossa paz, não se sinta fraco por ser fraco. Diga para o irmão do lado, não se sinta fraco por ser fraco.
Porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Não se sinta fraco por ser fraco. Tenha como Paulo o maior prazer nas fraquezas, pois nestas fraquezas é que o poder de Deus se aperfeiçoa. Geralmente, quem se sente forte, quem se sente tudo sob o controle, deixa Deus de lado. Deixa de depender de Deus. Vai por outros caminhos que não acabam bem, que no final não valem a pena. Então, o propósito de Deus é trabalhar em sua fraqueza. Quando seus recursos cessam, os de Deus entram em ação. Quando os braços já não respondem ao nosso esforço, quando a vontade é de desistir, é de largar tudo, quando as injustiças parecem prevalecer, bloqueando o nosso avanço, as nossas conquistas, Deus entra em ação, transformando a nossa fraqueza em poder, transformando a nossa fraqueza em força. Saiba que Deus pode tratar seus problemas sem removê-los. Parou para pensar nessa possibilidade? A gente pede livramento, Deus tira, Deus tira. Deus pode resolver o seu problema sem tirá-lo. Deus não tem uma maneira de resolver o problema. Deus tem a maneira que Ele quiser. Deus tem a maneira que Ele quiser dentro do seu plano, do seu propósito. Esse Deus é aquele que nos permite acreditar na declaração da Bíblia que diz que todas as coisas no final vão cooperar para o bem. Vão cooperar para o fortalecimento, para o crescimento. Eu sei, eu não sou melhor que você, que em certos momentos isso fica meio complicado. Por isso que o Espírito Santo nos assiste nesse momento de fraqueza de oração. Ele não nos deixa desconectar, mas para isso nós temos que buscá-lo. Então, a grande bênção é que você tem o Espírito de Deus trabalhando para elevar o nível da sua fé, o nível da sua confiança em Deus, da sua dependência em Deus, e para assistir você em toda e qualquer situação. Amém, meu amado irmão? Amém. Eu peço que você se coloque de pé comigo, e peço que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu espero que você tenha compreendido esta palavra de Deus para a sua vida. Você que entrou aqui exatamente porque você percebe certas fraquezas na sua vida, certas debilidades, e você acha que você não tem a menor condição. Eu espero que você enxergue, se você está assim, exatamente essa fraqueza que você está constatando, que vai capacitar Deus a agir na sua vida de uma maneira poderosa, tremenda, libertadora, que Deus vai trazer para você esta vitória. Eu estava pensando que essa fraqueza que acontece comigo e com você é mais ou menos aquilo que Deus fez com acho que foi Gideão, né? Porque ali naquela batalha, Deus foi impondo uma fraqueza proposital. Lembra? Foi Gideão? Tem muito soldado, vai cortando. Vai lá, um exército aí, vai lutar. Não, tira 30 mil, tira 50 mil. Era uma coisa meio estranha. O outro exército tinha, sei lá, um monte de gente. 100 mil, cento e tantos mil, 300 mil. Mas está muito. Aí o cara pira, não pira não? 300, bom, agora ficou legal. Você vê a que nível de fraqueza Deus reduziu o exército do seu povo, de Gideão, para uma batalha. Para quê? Para que ninguém dissesse que foi o seu braço que libertou. Então por que às vezes Deus reduz você a uma fraqueza? É para você não dizer que foi você mesmo. Por que você está passando por isso? É para você não dizer que você é inteligente, é espiritual, tem muita fé. É para você viver esse estado de fraqueza que você tem que se render a Deus completamente e acreditar na manifestação do poder dEle na sua vida, da graça dEle na sua vida. E você vai ter que dizer que foi Deus, e todo mundo que te conhece vai ter que dizer que foi Deus.
Aleluia. Curva a sua cabeça, fecha os olhos. Pai, eu oro pelos meus irmãos. É certo que o Senhor sabe tudo, conhece tudo. É certo que o Senhor sabe onde esta palavra está chegando, a terra que ela está caindo, o momento que ela está chegando na vida de cada um dos meus irmãos, na minha vida, na vida de todos nós. Ah, meu Pai, Tu és Deus tremendo. Tu és Deus tremendo. Todos nós pedimos a Tua intervenção. Todos nós dependemos do Senhor na nossa vida de oração. Quantas vezes, Pai, nós até chegamos na Tua casa e ficamos surpresos e ficamos nos perguntando: mas por que eu vim fazer o que na igreja? Quantas vezes eu já ouvi essa frase: Senhor, o pastor, eu nem sei porque eu vim na igreja hoje. Eu não tinha a menor vontade, eu estava muito cansado, estava muito desanimado. Mas Deus mudou a minha vida, Deus me fortaleceu. Que o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. O Espírito Santo nos assiste, nos socorre, nos conduz, nos leva para a sua presença, nos traz assim, intercede na nossa oração. Eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã, pela tua igreja, pelo teu povo. Que o Senhor nos abençoe a todos. Que nós verdadeiramente possamos cada dia mais fortalecer a nossa fé, mas que nós sempre possamos andar nesta dependência de Deus. Que possamos olhar para as necessidades, para as dificuldades, para as limitações, para aquilo que nós chamamos de fraqueza, não como uma incompetência nossa, mas como uma oportunidade para nós dependermos totalmente do Senhor, confiarmos totalmente no Senhor, na Sua palavra, no Seu poder, no Seu Espírito Santo. Eu oro, eu abençoo cada um dos meus irmãos. Eu te agradeço pela vida deles, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.